Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo. Hoje com a nossa reflexão de um capítulo da Bíblia, mais um capítulo, né? Graças a Deus que estamos aqui. E hoje nós vamos falar de justiça, né? Quando Deus resolve realmente impor a sua justiça de uma forma mais, vamos dizer assim, violenta, uma forma mais taxativa em que pessoas, muitos perdem sua vida. É um tema sensível, é um tema muito discutido, né? Tem muita polêmica nesse capítulo. Eu ouvi, assisti algumas coisas a respeito do capítulo. Não me sinto seguro o suficiente para taxar nada aqui, até porque eu sou uma pessoa iniciante com relação à Bíblia, então eu vou dar a minha opinião como iniciante do que eu entendi, do que eu achei desse capítulo, tá? E como que a gente pode refletir, né, com relação a esse capítulo na nossa vida? Tem três situações que levaram a essa medida, né, medida drástica, eu vou colocar dessa forma, que Deus ordena lá a Moisés. O primeiro problema foi a idolatria lá em Beal-Peor, né, a idolatria do povo, aquilo que não era a idolatria aceita por Deus, que é a Ele mesmo, né? Não existe aceitação de outro tipo de idolatria, nós sabemos disso. O segundo motivo foi a sedução espiritual, né? A corrupção espiritual promovida pelos midianitas. E a terceira foi a tentativa deliberada de afastar Israel de Deus, o povo de Israel de Deus. Essas três situações, elas foram o estopim, né? Porque Deus, ele orienta, ele adverte, ele disciplina, mas chega uma hora que o juízo é inevitável, não tem jeito. Abrindo um parênteses aqui, seu filho, né? Você chega para o teu filho e fala, olha, não quero mais que faça assim, explica, aí ele faz de novo, você bota de castigo e tal, aí chega numa terceira vez que você acaba se irritando e você toma uma atitude drástica, né? Você de repente quebra um telefone, você quebra um videogame, você toma uma atitude, você proíbe de ir em algum lugar definitivamente, enfim, às vezes até você se excede, acaba dando umas palmadas, né? Acaba agredindo fisicamente, o que eu não recomendo, não sou de fazer com meus filhos, mas eu sei que acontece por aí. E não estou dizendo que está certo, mas você acaba se excedendo, porque você está orientando, falando. No caso aqui, Deus, ele não age com vingança, não é isso. Mas é obediência, é entendimento, é julgamento justo, é um julgamento justo daquilo que está acontecendo. Se eu te orientei, se eu te adverti, se eu falei, chega uma hora que não há mais para onde correr. É disso que nós vamos falar hoje. O capítulo é o capítulo de números 31, é isso aí, tá? Capítulo espetacular, no qual nós vamos conversar um pouquinho sobre esses assuntos, né? E antes de mais nada, quero pedir a você que se inscreva no canal, faça a sua inscrição agora mesmo, ative o sininho de notificações para que você fique avisado dos capítulos que nós refletimos aqui todos os dias, tá? Deixe seu comentário é importante porque ele nos ajuda, corrige, orienta, nos dá força, traz aqui um depoimento de uma outra situação que você pode estar passando, que pode servir de exemplo para outras pessoas, para outros amigos ou amigas. Compartilhe com um amigo, uma amiga que também possa receber essa mensagem, e deixe o seu like, porque o seu like leva, né, faz com que a plataforma, o YouTube, leve esse comentário, esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas possam se juntar à nossa comunidade. Legal? Agora eu estava falando com você, pessoal, Deus, ele orienta Moisés que reúna homens, né, reúna homens das tribos para que vão à guerra. Nessa guerra morre um monte de gente, inclusive Balaão, né, o profeta lá que tentou amaldiçoar, né, o povo de Israel. Morre muita gente, tá? E ainda assim, no retorno dessa guerra, Moisés, ele se revolta, ele fica muito irritado com alguns líderes, porque algumas mulheres, elas não foram mortas. E o porquê delas deveriam ser mortas? Porque elas cometeram corrupção espiritual. Elas corromperam alguns homens, tentaram logicamente corromper o povo todo, mas elas corromperam alguns homens, né? E assim, você destruiu sonhos. Talvez esses homens que foram corrompidos, que claro que tem a sua culpa, né, se eles se corromperam, mas talvez eram pessoas que
tinham sonhos e queriam conhecer a Terra Prometida, mas que foram seduzidos, foram enganados, como eu também já fui, como você já foi, como todos nós podemos ser, né? Ninguém é factível, né, a chegar e dizer que não, eu não sou enganado, comigo não acontece isso. Não tem como. Todo mundo pode acontecer, todo mundo já aconteceu e faz parte. Então essas mulheres deveriam ter sido mortas. E não aconteceu, então acontece uma série de contratempos, de contradições, né, o que embola muito essa questão. Eu quero convidar você que vá lá no capítulo, que leia, né? O capítulo é muito bacana, é interessante ler o capítulo, porque você vê que algumas coisas são antigas, né? Parece que já são antigas, parece que não tem mais importância, mas elas ficam gravadas, né? E, como eu disse, o povo está pertinho de entrar na Terra Prometida. Então, é necessário que haja realmente uma limpeza, haja realmente tem que zerar. Zerou o jogo, né? Zerou o game, como diz o outro, né? Para que você entre realmente com o coração aberto, leve, e você possa viver toda aquela imensidão, aquela plenitude do que vem aí, tá pertinho do povo de Israel, do povo que ficar, né? Dessa nova geração. Porque realmente houve uma renovação de geração aí, inclusive, né, com a liderança, né, que passa de Moisés para Josué. Legal? Esse capítulo, pessoal, ele traz uma discussão muito interessante para a nossa vida, que, assim, existem situações em que parece assim, isso aqui não é justo, isso aqui é justo, situações que você vê pessoas passar, que nós passamos também, mas geralmente choca mais quando você vê pessoas passarem. E aí você acaba dizendo, poxa, coitado, essa pessoa está nessa situação e tudo, mas você não sabe exatamente qual é a situação, né? Há pouco tempo eu tive conhecimento de uma situação em que um amigo de um colega, né, ele era assim, amigo do amigo, né? Ele era amigo, essa pessoa é amiga de um amigo meu. Eu não conheço diretamente a pessoa, sei quem é, mas não conheço diretamente. Mas esse amigo que me relatou a situação é muito amigo. Ele falou que essa pessoa ela tinha uma condição financeira muito boa, né? Vivia muito bem, condição financeira assim, abastada mesmo, sabe? E essa pessoa perdeu o gestor, né? O pai, que era a pessoa que havia gerado toda essa riqueza, né? Houve uma divisão de patrimônio, né, entre aqueles que tinham direito, e havia um irmão mais velho que tomava conta, meio que tomava conta de tudo. Esse cara era um cara extremamente arrogante, um cara extremamente pedante, não tratava bem a mãe, não tratava uma irmã que tinha síndrome de Down. E esse cara, ele apaixonou-se por uma mulher. Essa mulher, segundo o relato do amigo, né, o roubou, né, enganou, roubou, enfim. Esse cara hoje em dia ele está passando por uma situação financeira muito difícil, né? Inclusive o meu amigo o ajudou, né, com um Pix, fez lá um Pix para ele. Está morando assim num lugar extremamente de difícil acesso, de acesso de tudo, né? Acesso de segurança, acesso de saneamento básico, acesso de transporte, enfim. Tinha uma vida lá em cima e hoje está com uma vida lá embaixo. Está realmente na miséria. E agora com a mãe, né, e com a irmã que tem síndrome de Down, que é uma menina especial que precisa de um cuidado, né? Não que as outras crianças não precisam, mas ela precisa, sabe, é sabido que há necessidade, né, de ter uma atenção maior. Enfim, e por quê? Porque se deixou seduzir, porque se deixou levar, porque idolatrou mais o dinheiro, mais a condição financeira do que a Deus. E toda hora, né, pessoal, a gente vê esse tipo de situação na vida, né? Às vezes a gente mesmo, né, se coloca, eu tô bem, tô isso, trabalho em tal lugar, ganho tanto. E amanhã depois você pode ser mandando embora, como eu já fui, mandando embora, está numa situação adversa, tava, caramba, pô, tava ali em cima outro dia, passava aquele shopping aqui, comprava isso, comprava aquilo, hoje eu, pô, não tô podendo fazer. É isso, pessoal, eu acho que a gente precisa vigiar, né? Precisa procurar tomar cuidado com as nossas palavras, com nossas atitudes. Eu acho que a responsabilidade ela aumenta muito, né, quando a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a entender, a tomar conhecimento daquilo que está ali escrito,
de entender o porquê, como é que funciona, como é que não funciona, você começa a ter uma responsabilidade maior e isso faz com que você tenha mais clareza nessas coisas. Então, assim, na hora que você erra mais consciente, tá? Não tem como dizer que, não, errei, não, você errou, você sabia que estava errado, você fez conscientemente e aí você vai responder por isso, não tem jeito. Não adianta, a gente não consegue se esconder de Deus, a gente não consegue achar, enganá-lo, ele sabe exatamente o que tem no nosso coração. E no momento do juízo ele vem e é feito o juízo. Por mais que a gente ache, a gente pode achar isso ou aquilo, não importa. A soberania dele e é assim que trata. Beleza? Acredito que o capítulo de hoje seja esse, tá? Acho que a reflexão que eu trago é orar e vigiar. Procure tomar cuidado com as suas atitudes, procure tomar cuidado com antigos comportamentos, antigas companhias, antigas atitudes que você costumava ter. Procure parar, analisar se isso faz sentido hoje. Tenho certeza que muita coisa que você talvez esteja fazendo, você vai refletir e falar, poxa, não é isso que Deus espera de mim, né? E aí eu acho que cada um tem as suas deficiências, né? E oportunidades para estar melhorando com relação a isso. Eu quero pedir a você que deixe aí seu comentário, deixe a sua opinião com relação a esse assunto. Como eu disse, é um assunto polêmico, um assunto sensível, mas eu trouxe aqui aquilo que eu entendi. Eu entendo que nós precisamos ser fiéis a Deus, precisamos ser fiéis a essas palavras, procurar aprender com esses homens e mulheres que viveram tudo isso, para que a gente tenha uma vida realmente honrada, honrosa com relação a Deus. A gente possa agradá-lo, né? Possa fazer coisas que o agradem. Porque se a gente estiver agradando a Deus, pessoal, a gente está agradando aquilo que realmente importa. E talvez a gente vai desagradar uma pessoa ou outra pessoa, mas se estivermos agradando a Ele, certamente estaremos fazendo a coisa certa. Legal, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Eu quero pedir a você que, por favor, não saia do vídeo sem fazer a sua inscrição, se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, aí você vai ser avisado todos os dias quando nós fizermos novos vídeos, tá? Compartilhe com um amigo, com uma amiga que você queira aí dividir essa mensagem. O comentário eu já pedi, deixe o seu comentário, não deixe de comentar, tá? Para que a gente possa trocar ideias a respeito. E deixe o seu like, porque o like vai levar esse conteúdo para mais pessoas, e aí mais pessoas têm a oportunidade também de participar aqui da nossa comunidade e vir aqui ler e principalmente viver um capítulo da Bíblia, tá certo? E refletir, aprender e praticar aquilo que ele nos ensina. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui e até o próximo vídeo, pessoal.